Eu me lembro de um dia na escola que eu estava conversando com um amigo meu que sempre foi ateu. E na época ele estava estudando sobre a Bíblia. Isso ele tinha 14, 15 anos. Eu perguntei: Patrick, por que você está lendo sobre Deus se você nem acredita em Deus? Aí ele falou: porra, justamente, justamente por eu não acreditar que eu estou querendo conhecer. E eu achei isso muito interessante, né? Isso me marcou muito. É mais ou menos sobre ver a visão do outro que eu vou tratar hoje quando eu estiver falando sobre especulação. Antes de começar o vídeo, eu só quero lembrar vocês para deixarem o like e se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. E também apertem o sininho de notificações aqui embaixo para o YouTube te notificar sempre que eu postar vídeos novos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer no vídeo vai ser falar as diferenças entre investimento e especulação, tanto na visão do investidor quanto na visão do especulador. Então, primeiro eu vou falar da visão do investidor. E para isso eu vou usar o livro O Investidor Inteligente, que ele é tido como o melhor livro de todos os tempos para falar de investimento. Isso na visão de Warren Buffett, que é o terceiro homem mais rico do mundo, né? E é o investidor mais famoso e mais conhecido. Então vocês já viram que não é qualquer lugar que eu vou tirar essas informações. O Benjamin Graham, ele define o investimento da seguinte forma: uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Ele ainda complementa dizendo: devemos advertir nossos leitores para não aceitarem o jargão comum no qual o termo investidor é atribuído a qualquer um e a todos do mercado de ações. Ele fala que os riscos inerentes aos investimentos em ações ordinárias são inseparáveis das oportunidades de lucro que elas oferecem, precisando ambos ser incluídos nos cálculos do investidor. O Benjamin, ele não nega que existe na maioria do tempo, sim, um fator especulativo na nossa carteira de ações. Só que é dever do investidor inteligente manter esse componente dentro de limites estreitos e estar preparado financeira e psicologicamente para resultados adversos que possam ser de curta ou de longa duração. A especulação em si não é ilegal, amoral, nem, para a maioria das pessoas, engorda o bolso. Existe especulação inteligente, assim como há investimento inteligente. Mas há muitas maneiras em que a especulação pode ser pouco inteligente. Destas, as mais importantes são: número 1, especular quando você pensa que está investindo. Número 2, especular seriamente e não como passatempo quando você não possui conhecimento apropriado e habilidade para tal. E número 3, arriscar mais dinheiro na especulação do que você tem condições de perder. O Graham fala que qualquer pessoa que bota o seu dinheiro em um lançamento quente de ações ordinárias está, de certa forma, especulando e fazendo uma aposta. Então você que tem ações do Banco Inter, você está sim especulando, você está fazendo uma aposta. Só que você tem que ser inteligente para saber o que você está fazendo, diferenciar investimento de ações. Não é problema nenhum em especular. Eu já vou falar para vocês, você só tem que ter inteligência que o fator especulativo do investimento em uma VEG da vida é completamente diferente do fator especulativo de um Banco Inter. Só para finalizar a visão do Graham, ele fala que não tem problema nenhum em você querer especular. Isso é até da natureza humana, né? Todo mundo gosta de fazer apostas, só que você tem que ser inteligente de fazer essa diferenciação. Ele, inclusive, sugere que você abra contas em corretoras distintas e separe o seu dinheiro de investimento com o seu dinheiro especulativo. Achei isso muito interessante, que é uma forma da gente se precaver. Agora eu vou falar para vocês sobre a visão do especulador, né? Vou usar o livro Axiomas de Zurique. Ele foi indicado pelo Bruno Perini, do canal Você Mais Rico. Ele é um cara que eu gosto bastante, né, do estilo de vida dele. E esse é um dos 3 livros que ele lê todos os anos, né? Axiomas de Zurique, Trabalhe 4 horas por semana e O Príncipe, ele lê sempre. Então eu fiquei curioso para conhecer sobre esse livro.
Então a visão do especulador é mais ou menos a seguinte, né? Vou falar para vocês alguns trechos que eu achei interessante. Ele fala que a maioria das pessoas que colocam o seu dinheiro em ações, né, faz de conta que age com muita prudência e sensatez. Não está assumindo riscos, não está especulando, não está, fale baixinho a palavra, jogando. Não, eles estão investindo. Ele bota até em itálico aqui, meio como se fosse uma chacota, entendeu? Em momento nenhum, o Graham fala que as ações são livres de risco. Quando seus pais botaram dinheiro na poupança, lá na época do Collor, e ele confiscou, poupança não era o investimento mais seguro? Pois é, todo investimento tem risco. Você que está deixando a maior parte do seu dinheiro no Tesouro Nacional, ou seja, o Tesouro Selic, você está emprestando o dinheiro para o governo. Você realmente acha que caso a reforma da Previdência não seja aprovada, você realmente acha que o seu dinheiro vai estar 100% seguro? Não, não vai estar. Existe grande chance que o Brasil não tenha dinheiro para pagar funcionário público. E você acha que ele vai tirar da onde o dinheiro? Tem que tirar de algum lugar. Então, riscos existem. Só que você não pode colocar tudo na mesma cesta. Me exaltei um pouquinho, mas vamos continuar aqui, ó. Próxima frase. Agora essa aqui é a delícia, né, de ler. Todo investimento é especulação. A única diferença é que alguns admitem isso e outros não. Então aqui, ele usando o mesmo termo, na opinião desse cara, se investir é a mesma coisa que especular, você colocar o seu dinheiro em uma Engie Brasil, uma Itaú, uma VEG, para ele então é a mesma coisa do que você colocar dinheiro em Bitcoin. Para ele é a mesma coisa. Nenhum problema contra Bitcoin. Inclusive eu tenho vontade de comprar, né? Especular em algum momento. Eu sinto vontade sim, como eu falei, é da natureza humana. Só que o Bitcoin, ele é uma moeda virtual, né? É uma criptomoeda. Ele não tem lastro. O preço dele é determinado por oferta e procura e só. Agora ações, quando você investe em ações, você investe em empresas. E existe N formas de você analisar e ver o desempenho da empresa, o histórico dela ao longo dos anos. À medida que vocês forem estudando sobre o mercado de ações, vocês vão ver como é possível encontrar empresas sólidas. E uma verdade que vocês nunca podem se esquecer é o seguinte: no longo prazo, a cotação sempre tende a acompanhar o lucro das empresas. Então, se você analisa uma empresa, você sabe o básico de contabilidade, você sabe analisar um balanço patrimonial, uma DRE, uma demonstração de fluxo de caixa, se você souber analisar vantagens competitivas de empresas, você souber que empresas sólidas são aquelas lucrativas e com lucros crescentes ao longo do tempo, se você souber analisar o histórico da distribuição de dividendos por parte de uma empresa e N outras formas que vocês podem olhar aqui na descrição, vou deixar o canal do Fábio Holder, que é simplesmente o cara mais foda do Brasil em questão de análise de empresas. Se você souber disso, não tem como você falar que comprar ações do Itaú tem o mesmo fator especulativo do que comprar Bitcoin. Fala uma frase aqui que, graças a Deus, eu concordo. Por mais digno que pareça, não existe investimento sem risco. Verdade. E quem falou que investimento é sinônimo de risco zero? Alguém te falou isso? Eu não sei. Vou falar agora de algumas coisas que eu concordo com o livro. Por exemplo, ele fala da parte da ganância. É interessante que você estipule um teto para que você possa sair dessa especulação. Por exemplo, o Bruno Perini fala isso em questão das bitcoins. Ele já vem comprando tem um bom tempo e falou que quando bater 80 mil dólares ele vai vender. Isso é interessante, né? Porque se você ficar muito ganancioso, às vezes tudo desaba e você não consegue realizar o seu lucro. Isso então eu acho interessante para a parte da especulação. No investimento isso não acontece. Outra coisa que ele fala, e que eu concordo 100%, é questão das previsões, né? O ser humano é, por natureza, terrível em fazer prognósticos, né? Então, o que é muito comum é uma pessoa vem, faz 25 previsões. E aí, quando ela acerta uma, ela fala, porra, eu sou o cara. E as 24 que ela errou, ninguém sabe. Então, eu li isso também no livro Antifrágil, ele fala muito sobre essa questão. É verdade que a bolsa vai subir, a bolsa vai descer, sobe, desce. Em relação ao curto prazo, ela tem volatilidade. Só que olha que frase que me marcou muito. Não lembro muito bem se eu ouvi, acho que com o Thiago Reis, da Suno Research, mas foi uma pessoa que eu admiro. É o seguinte, a bolsa sobe em 52% dos dias. Aí você pensa, porra, então é pura especulação.
Continuando a frase, a bolsa sobe em 95% das décadas. Então, é um investimento de longo prazo. Curto prazo é ruído, longo prazo é sinal. Saiba investir, busque informação. Terceira coisa que eu concordo com o livro é até meio óbvio, né? Mas ele fala que, tipo assim, superstições e com relação, por exemplo, à religião, ele fala que Deus não tá nem aí pro seu saldo bancário. E eu concordo, né? Não vai cair do céu igual as pessoas que sempre compram bilhete de loteria e acham que o dinheiro vai cair do céu. Não vai. Isso daí, claro, eu concordo, não tem como discordar. Ele fala também sobre astrologia, né? Então, mesmo você que gosta de ver sobre signos, negócio de amor, não sei o que lá, se você gosta, pelo menos eu peço pra você separar isso da sua vida financeira, por favor, beleza? Outra coisa que eu concordo com ele é que ele fala que nunca vai ser indicado você salvar o seu investimento fazendo preço médio. Do tipo, investimento não, né? Ele fala investimento, especulação, pra ele é a mesma merda. Mas enfim, nunca compre uma ação só porque ela tá caindo. Aí você vai comprando pra satisfazer seu ego, né? Pra parecer que você botou menos dinheiro. Só que o dinheiro que você comprou caro antes, ele já foi gasto, né? É só visualmente amacia o seu ego, só que não faz sentido nenhum. E claro, se a cotação estiver caindo e os fundamentos da empresa tiverem sido mantidos, ótimo, você vai comprar mais barato. Só que o livro, ele nem fala sobre fundamento, análise de empresa, ele não fala absolutamente nada. Ele só fala que é sorte. Ele fala, algumas partes ele fala que é sorte. Agora, outra coisa que eu concordo, mas também em parte, é quando ele fala: a opinião da maioria geralmente está errada. E realmente, se você for olhar em jornais, quando tá lá, a bolsa é o melhor investimento do mundo, tá todo mundo comprando, ela tá cara. Aí fala, bolsa é péssima, é a pior coisa do mundo, tá todo mundo vendendo. Então se você fizer com a maioria, você vai... Mas aí tava muito bem, né? Eu tava concordando com o que ele tava falando. Aí ele chega e me fala o seguinte, como um argumento de que a maioria fala: diversifique seus investimentos. E aí ele pisou no calo dos investidores, né? E aí eu vou até dar uma saída aqui e já volto. Isso tudo que eu falei foi o que eu concordo, né? Essa que é engraçado. Agora eu vou falar as partes que eu discordo. Olha só, vou tentar me acalmar. A diversificação, quando a gente está falando de investimento, é a ferramenta que o investidor tem de se proteger. É a sua forma de garantir segurança para o seu investimento. Como assim? É questão óbvia. Quanto maior o risco, menor parcela da minha carteira. Cielo está passando por momentos difíceis, eu vou botar 20% do meu dinheiro em Cielo? Não vou. Óbvio que eu não vou. Agora, Fleury, uma empresa sólida, no setor que eu adoro, já falei, no primeiro vídeo do canal foi sobre o setor saúde. Eu vou colocar mais dinheiro numa empresa dessa do que numa empresa que está passando por dificuldade. Isso é questão lógica. Então é ideal que você tenha um número de ativos suficiente para que você consiga se proteger. Não tem um número fixo, existem vários vídeos falando sobre isso. Você pode ter 10, 15 ações, isso daí já é um vídeo à parte. Mas agora, a visão desse meu camarada aqui... Ele fala que investimento e especulação é a mesma coisa. E ao mesmo tempo, né, da vida dele, ele só fica no máximo em 3 tacadas. Ele prefere ficar em 2. Tacada seria onde ele bota o dinheiro. E olha que interessante, né? A frase mais clichê dessa parte de diversificação, só que a maior verdade é: coloque seus ovos em várias cestas, né? E não na mesma. Porque se alguma quebrar, você tem outras que estão sólidas e te dando lucro, no caso. Agora o meu camarada vem aqui e fala essa frase dos ovos também, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ponha todos os seus ovos no mesmo cesto e tome conta dele. Então esse cara ele é a Madre Teresa de Calcutá, né? O cara melhor do universo para tomar conta. Mano, eu não me sinto nem um pouco confortável em submeter o meu dinheiro a essa situação que ele fala. Sinceramente, eu não consigo. Outra coisa que eu discordo que ele fala é: jamais hesite em sair de um negócio caso algo mais atraente apareça à sua frente. Bom, essa frase aí eu também não concordo pelo seguinte fato: é muito comum na bolsa de valores uma ação andar de lado por um bom tempo, né? Meses, até anos. Aí depois ela começa a subir muito, né? Porque se você está investindo em empresas sólidas, eventualmente você será recompensado tanto pelos dividendos, tanto pela valorização da ação. Então esse cara está partindo do princípio que se você está numa ação que está andando de lado, o cara vai, vende e bota em outra. Só que quem garante que essa outra é uma boa empresa? Então essa é uma estratégia que não condiz com a minha filosofia, né, do buy and hold, que seria comprar ações e segurá-las, né, e construir o patrimônio dessa forma, até que eu tenha um rendimento passivo dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. Vocês devem ter visto no vídeo do Breno, né, que eu já coloquei aqui na descrição para vocês. Agora, outra coisa que é muito difícil concordar com o livro é que ele fala: não leve muito a sério planejamento de longo prazo.
Então eu tentei ler de uma forma mais imparcial possível. O primeiro exemplo que ele deu foi de um casalzinho, de João e Maria. Eles sempre se planejavam, né, ao longo da vida toda. Eles sempre colocaram dinheiro em previdência privada e no banco, sempre colocando dinheirinho, esperando que fossem ter uma aposentadoria satisfatória, mas acabaram recebendo pouco dinheiro. Mas enfim, sempre que alguém chegava com uma oportunidade assim de negócio pro João, ele falava, não, tô no meu plano. Aí tinha uma outra oportunidade, não, vou seguir meu planozinho. Aí o cara investindo em previdência privada, chegou velho e não tinha dinheiro. Esse foi o exemplo dele. Aí eu falei, pô, acontece, mas não é bem por aí, né? Tem que saber onde você vai colocar o seu dinheiro. Mas agora, a parte que eu achei mau caráter, a palavra é essa do autor, foi mau caráter, foi o seguinte, o exemplo que ele deu. Vamos lá, vocês vão conseguir analisar comigo isso, olha que legal. A história é, uma certa moça trabalhou por muitos anos na Ford, né? E aí chegou um momento da vida que ela começou a comprar ações da Ford, sempre comprando ações da Ford, e começou a viver de dividendos, né? Aí aconteceu uma crise do caramba no setor automobilístico, né? O que acontece? As ações despencaram, o lucro da empresa despencou. O que a Animal fez? Foi lá, vendeu as ações, ou uma boa parte das ações. E aí, o que acontece? Depois de poucos meses, a ação voou para cima de novo, a empresa se recuperou e tal. Ele bota esse exemplo esdrúxulo para falar sobre planos de longo prazo. De cara, vocês conseguem identificar comigo aqui qual foi o erro da mulher? Foi ela confiar no longo prazo ou foi o erro chamado colocar todos os ovos na mesma cesta? Você acha que é certo colocar todas as ações e se expor a um setor só o setor automobilístico? Você acha que é uma ideia inteligente de se fazer? Não é. Você acha que é interessante o livro botar um exemplo desse para criticar o planejamento a longo prazo? Eu achei mau caráter. E também acho muito perigoso, porque se esse livro cai na mão de uma pessoa que nunca leu nada sobre investimento, a chance dela achar que investimento é sorte é muito alta. A gente já se mata para colocar a educação financeira na cabeça do brasileiro. Aí chega um cara e vem me falar que tudo é sorte, que vem me falar que longo prazo não presta. Então assim, vou ser sincero, não fiquei muito satisfeito com o livro. Tentei pegar alguns aprendizados, igual o tal da ganância, você colocar um teto, né? Eu acho legal para a parte especulativa, né? Como eu falei, não é pecado você ser um especulador, desde que você saiba o que você está fazendo. Então na parte especulativa da minha carteira, que é uma pequena fração, eu até posso adotar alguns ensinamentos, como botar um teto, beleza. Só que, se eu for seguir cegamente esse livro, infelizmente, eu vou deixar de aproveitar um dos melhores veículos para a construção de patrimônio, que é a Bolsa de Valores. A Bolsa não é um lugar que você vai ficar rico da noite para o dia. É um lugar simplesmente que é muito mais inteligente você construir o seu patrimônio do que você ficar dependendo de rentabilidades esdrúxulas. O que vai te enriquecer é o seu trabalho, são os seus aportes. Ela só é um veículo, como eu falei, é uma ferramenta muito mais inteligente. Então, a grosso modo, ao invés de você se aposentar, se você for uma pessoa que sempre aporta, ao invés de você ter a sua renda passiva com 70 anos de idade, você consegue acelerar esse processo. Por exemplo, com seus 45, 40 anos. Óbvio que depende muito mais do tanto que você coloca de dinheiro, porque o fator aporte e o fator tempo são infinitamente maiores do que o fator rentabilidade. Existem várias pessoas que conseguem independência financeira com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, mas a questão que eu trago é essa: não confundir a Bolsa de Valores com uma simples aposta. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem like, os links dos livros vão estar aqui na descrição, caso vocês queiram comprar, e esse é o canal Insights Aleatórios.